Olha aí, pessoal. Olha que maravilha. Então, chegamos no último vídeo dessa série que trata sobre os desenhos do corte longitudinal e transversal desse escritório de uma unidade agroindustrial de produção de ração. E agora, então, vamos ver finalmente como que ficou o nosso trabalho. E qual vai ser os ajustes, né? Porque é claro que a gente não pode ser inocente o suficiente que vai achar, né, que na primeira vez que nós formos, né, observar o layout, né, de impressão, a gente já vai ter um trabalho pronto. Normalmente a gente vai ter que fazer algum ajuste lá no modelo. E vamos ver isso, né, utilizando então o atalho de Ctrl P para nós então observarmos, visualizarmos, melhor assim dizendo, né, como está saindo a nossa impressão. Então, legal. Aqui, na visualização, primeira visualização dessa minha impressão, o que eu consigo observar? Bom, eu consigo observar que aqui eu acertei, né, realmente nas minhas margens, né? Eu não tenho contorno do desenho da margem aparecendo, né? Mas aqui eu vou utilizar então o botão de rolagem do mouse para melhor aproximar então desse desenho. Bom, aparentemente eu consigo já observar que eu posso reduzir talvez um pouco do peso dessa representação do desenho do solo, do desenho que representa o solo. Eu posso reduzir um pouco esse peso. O que nós temos aqui? Bom, continuando aqui nos comentários, né, relacionados ao desenho, se eu aplico um pouco mais de zoom, eu posso observar também que talvez eu vou ter que reduzir um pouco o peso também dessa representação, por exemplo, das linhas que eu utilizei para mostrar os níveis, né? Vejam que ela está muito forte, né? Essa cor. Outra coisa que também nós vamos ter que fazer aqui na configuração, olha, vejam que quando eu aplico aqui a linha, né, essa linha que tem uma espessura mais grossa por contrapiso, e eu mantenho essa linha também no piso, eu perco essa definição, né, dessa linha, dessa diferença do piso em relação ao contrapiso. Então isso aí também está inadequado. Então vamos ainda continuar essa navegação sobre o nosso desenho, né, sobre o trabalho que nós fizemos, né, e o que mais, né, que nós podemos ajustar. Aqui outro erro, pessoal. Vejam que aqui também a cotagem em relação a essa parede, ou melhor dizendo aqui a relação à altura, né, da viga superior até o piso, essa cotagem ela ficou deslocada então para a direita. Outra questão. Bom, outra questão, né? Talvez fique melhor adequado se eu representar esse telhado em escala de cinza, em vez de preto. Talvez fique melhor representado. Até porque esse telhado, né, nós estamos vendo ele além, né, do plano de corte, né? Então ele está sendo visto aqui em uma projeção além do plano de corte, né? Então vamos representar ele com um menor peso. E outra questão, né, desse telhado ter um peso menor, né, no nosso desenho é que não é o objeto do nosso trabalho. Né? O objeto do nosso trabalho é mostrar aqui então os detalhes internos a essa construção. E nós podemos observar aqui já de forma geral, né, que aqui nós estamos aqui com uma poluição, né, no nosso desenho, né, os nossos desenhos, de certa forma, eles estão aqui, eles têm que ser configurados para ficar, de certa forma, um tanto mais limpo, né, para o observador. Mas vamos então fazer isso. Vamos para essas configurações. Para retornar ao layout de impressão, eu utilizo o ESC e eu uso o botão para fechar a janela. O botão esquerdo do mouse, eu vou então fechar essa janela. Como eu disse já para vocês, né, já adiantei já desde o vídeo passado, né, nós não vamos mexer nesse layout de impressão porque ele está perfeito. O que nós vamos mexer, vamos trabalhar em algumas configurações aqui no modelo.
Então, eu vou aproximar aqui novamente do desenho, né? Talvez essas cotas, elas perderam um pouco da configuração. Talvez foi naquele momento que a gente fez a movimentação do desenho, né? Pode ter sido isso que tenha causado esse problema, mas não é nenhum problema grave, né? Nós podemos, então, reconfigurar isso, né? Não vai nos causar nenhum prejuízo. Aqui também teve outra cota que acabou ficando, né, deslocada, né? Na verdade, essa cota não é a cota, né, da abertura da porta em relação ao pé direito. Foi a cota da porta, né, como estava aqui, saiu da sua, do seu lugar. Bom, aqui outra cota também que teve um problema, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou então modificar essa posição aqui. Legal. Então aqui nós já temos essas edições básicas, né? Outras coisas que nós vamos fazer é o seguinte. Esse piso, o que eu vou fazer, pessoal? Eu não vou criar uma camada de piso. A gente já tem aqui, olha, nós temos, né, 10, 15 camadas. Né? Então, eu não vou criar uma nova camada para o piso. Vou simplificar esses meus detalhes finais fazendo o seguinte. Eu só vou modificar essa cor desse piso. Eu vou selecionar aqui a linha, essa linha. Vou digitar o botão direito, utilizar o botão direito para digitar. E vou acessar, então, as propriedades. Acho que até nas propriedades rápidas, talvez eu conseguiria já fazer essa configuração. Na primeira opção aqui das camadas, né, dessas propriedades, eu vou alterar a cor para a cor azul. Vou colocar a cor azul aqui, então, para essa representação do piso. Após essa primeira configuração, então, do piso, agora já com uma cor azul, eu vou utilizar o comando de propriedades correlatas, né? Que é aquele comando que nós utilizamos sempre quando nós queremos copiar uma configuração de uma linha. Então, eu vou copiar essa configuração dessa linha e vou passar em todas as linhas do piso. Vejam que nós estamos falando de linha do piso, não é a linha do contrapiso, somente a linha do piso. Bom, aqui então, né, nós fizemos isso no corte longitudinal, mas não é somente no corte longitudinal que nós temos essa questão. Né? Nós temos que também aplicar isso também lá no corte transversal. Aqui no corte transversal, então, fizemos isso também para a representação do piso. Aqui também, no desenho do corte transversal, nós podemos observar que aqui também uma cota ela acabou ficando desconfigurada. Provavelmente esse processo, né, de configuração ou perda de configuração ocorreu quando a gente moveu o desenho. Uma outra questão que está trazendo uma certa confusão é essa impressão, né, dos textos aqui sobre o telhado. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer então esse texto para ser representado aqui dentro do ambiente interno. Vou utilizar então o comando, né, do F3, né, para desabilitar o snap, para eu ter uma melhor precisão, né, nessa operação, né, de movimentação então do texto. Eu acho que eu vou mostrar essa espessura da laje em outra ocasião, né, em outro lugar, vai ficar melhor representado. Vou aqui, então, sempre utilizando o comando, né, do F3 para habilitar e desabilitar quando necessário. Então, aqui agora, né,
na minha opinião, deve ter ficado um pouco melhor, né, representada essa plotagem. Uma outra questão que nós vimos lá no desenho é que aqui essa cor, né, para a representação dos níveis, né, ela ficou um tanto pesada, né? Ela acabou trazendo um certo peso para o nosso desenho. Bom, o que nós podemos fazer? Vamos testar a representação desses níveis, né, utilizando aquela cor, né, em escala de cinza. Para isso eu vou selecionar esse nível, vou selecionar o nível e vou modificar a cor. Vou digitar aqui com o botão direito e eu imagino que aqui em propriedades rápidas eu já consigo então modificar a cor. Então você digitando com o botão direito e acessando as propriedades rápidas, eu vou colocar então a cor verde. Essa cor verde, né, nós configuramos lá na planta baixa, né, lá na nossa impressão da planta baixa, nós configuramos, né, para ela ser aplicada na impressão com uma cor cinza. Então, depois que eu configurei, eu utilizo o mesmo procedimento que nós fizemos lá para a linha, né? Utilizo, por exemplo, o comando de propriedades correlatas, digito PI, pressiono Enter, busco a camada configurada e agora com o pincel eu vou aplicar esse pincel sobre esses desenhos que eu quero configurar. No caso, os níveis. Os níveis aí que eu identifiquei que estavam um tanto pesados no nosso desenho. Outra questão também que ficou um tanto visível era que essas representações, né, aqui as representações da Ashura também estavam um tanto com uma cor muito forte, né, um peso muito forte. Nós podemos então também utilizar essa cor, né, verde aqui para essa representação dessa Ashura. Então vamos novamente utilizar, né, o comando PI. Vamos aqui tocar sobre essa cor, né, que nós configuramos. Aqui nós configuramos somente a cor. Vamos ver se vai dar certo. Bom, não deu certo, pessoal. Então, não deu certo, o que eu faço? Eu utilizo um Ctrl Z. Porque, na verdade, o que ocorreu, pessoal? Vejam que aqui eu tinha uma Ashura sólida. Então, eu toquei sobre a Ashura sólida e toquei sobre essa Ashura. Então, realmente, não podia ter dado certo mesmo. Vamos tentar utilizar o comando, então, vou selecionar essa Ashura, que já está configurada com uma escala, né, correta. Vou digitar aqui com o botão direito para acessar as propriedades rápidas e aqui eu vou também colocar a cor verde. Vou colocar essa cor verde que ela vai ser impressa, então, vai ser impressa no desenho ali com uma escala de cinza. Bom, o que eu vou fazer? Vou utilizar o comando de propriedades correlatas, né, para buscar essa configuração e vou aplicar também tanto aqui na laje, né, nessa laje do corte longitudinal, na laje do corte transversal e também na representação aqui do contrapiso e também aqui na representação das vigas baldrames. Pessoal, outra coisa, eu estou falando para vocês que essa cor, né, ela vai ser impressa ali com uma escala de cinza e com uma espessura mais fina, porque nós fizemos essa configuração lá nas configurações, né, da plotagem. As configurações da plotagem. Por isso que eu tenho essa certeza. Bom, basicamente nós fizemos isso e o que nós podemos ainda fazer? Vamos abrir a camada. Nós desenhamos todas essas camadas aqui no madeiramento. Vamos também transferir esse madeiramento para essa cor verde. Então vou utilizar o comando aqui de camadas para acessar as camadas. E aqui, junto ao madeiramento, eu vou desenhar esse madeiramento, né? Vou mudar a cor dele para a cor verde. E vou fechar aqui essa tabela de camadas.
Vocês podem até me perguntar, mas professor, eu poderia fazer esse processo, né, selecionando uma linha, buscando as propriedades rápidas, modificando a cor e depois utilizando o comando, né, de propriedades correlatas, né, e passando linha a linha essa configuração? Bom, pessoal, eu poderia, mas nesse caso, né, é mais rápido fazer como eu fiz, né? Abrir as camadas e já que nós tínhamos, né, a camada de madeiramento para a representação aqui desse telhado, ficou mais fácil, né, a gente fazer dessa forma. Falta-nos agora configurar o solo, né, a representação do solo. Mas isso, apesar de eu ter falado para vocês que nós não iríamos mexer no layout, vamos lá mexer no estilo de plotagem do layout. Né? Vamos modificar um pouco lá no estilo de plotagem do layout. Então vamos aqui no corte, né? Então nós estamos aqui trabalhando no modelo, agora vamos trabalhar no layout de impressão do corte. Então aqui na barra abaixo, né? Nessa barra abaixo, vamos abrir aqui o corte. Vou buscar, utilizando um botão direito, a configuração, né? O gerenciador de configuração de página. Vou aqui modificar o corte. E aqui junto do estilo de plotagem, no estilo de plotagem, vamos abrir esse estilo de plotagem. E nessa cor número 8, aonde aqui eu tenho a espessura de 0.09, além dessa possibilidade, nós vamos colocar aqui, associar essa cor número 8, uma cor cinza. Vamos aqui, então, selecionar uma cor. Vamos selecionar uma cor cinza. Pode ser uma cor bem cinza, bem fraquinha. Então aqui, eu selecionei, por exemplo, a cor 9292 aqui nessa escala de cinza. Legal. Vamos também aqui revisar, né? Já que a gente abriu essa tabela de estilo de plotagem, vamos ver em qual cor está sendo impressa a cor verde, né? Que é a que nós vamos utilizar então para imprimir, por exemplo, a representação do telhado, algumas representações ali dos níveis, a representação de arquivos. Vamos aqui então selecionar. Vamos ver aqui, nós já temos, né, uma cor em escala de cinza, né, que é 4141. Ela já vai ser menos pesada, por exemplo, que o preto. Então vamos deixar então por enquanto essa cor 41 aqui e vamos ver como que vai sair o nosso resultado. Eu vou então, após esse procedimento, salvar, né, essa configuração que eu acabei de fazer. Vou pressionar aqui em confirmar e vou fechar então essa tabela aqui de gerenciador de configuração de página. Agora eu retomo utilizando então o atalho aqui já no layout de impressão, né, pessoal? Eu vou retomar aquele processo de impressão. Vou retomar utilizando o atalho de Ctrl P. Ctrl mais o P, eu consigo então acessar esse atalho aí que é da impressão. Vamos digitar então sobre a impressão já. Antes já da visualização, né, vamos observar já no arquivo PDF impresso. Vamos ver qual vai ser o nosso resultado. Eu vou aqui localizar um lugar para salvar esse arquivo e eu tenho uma pasta, né, especial aqui para a disciplina, né, de desenho assistir do computador. Né, eu vou então buscar essa pasta da disciplina de desenho. Aqui então já no nosso módulo 3, né, que nós estamos então trabalhando, né, eu vou colocar aqui o nome, né, cortes 2020. Cortes 2020, vou salvar esse arquivo e agora então eu tenho a produção do arquivo PDF. Vamos ver então como que vai ser o nosso resultado. Vamos ver como é que aqui nós vamos ter o resultado. Para eu observar melhor, eu vou então utilizar o nível de visualização em 100%. Por que 100%? Quando eu adiciono o valor de 100%, eu tenho as dimensões reais do papel A4 sobre a minha visão. Bom,
Vamos aqui então visualizar. Bom, em geral, o que eu tenho aqui para dizer? Basicamente, aqui, aparentemente, né, nós temos um valor que está muito forte, né, para essa indicação, principalmente aqui das paredes, né, desses contornos. O contorno ele está sendo impresso com uma espessura muito maior, né? É claro que, como eu disse para vocês já, realmente essa espessura de parede ela tem que ser maior, mas não precisa ser tanto assim, né? Vamos aqui então só aplicar um maior zoom, maior nível de visualização, só para a gente ter realmente uma noção sobre o desenho. Então, realmente, aqui ó, vejam, né, que esse contorno aqui da parede está com um valor muito alto. Então, vamos aqui fechar, né, esse documento. Vamos fechar esse documento. Outro problema aqui que eu já consigo visualizar, né, através aqui do PDF. Vocês lembram que a gente criou uma linha aqui, uma linha de centro, nesse ponto médio aqui do pendural? Então, vejam que essa linha agora ela está uma linha contínua, né? Então, o ideal mesmo é a gente reconfigurar essa escala dessa linha também. Então, vamos fazer esses ajustes lá no layout, lá no modelo. Vamos aqui fechar, então, esse arquivo, né? Eu vou também visualizar o arquivo básico, né? Que é o arquivo que eu estou utilizando para reprodução, para eu ter uma melhor noção. Ó, vejam que aqui comigo 100% de visualização, olha a diferença. Olhem a diferença, né? Então, vamos então retomar a nossa configuração. Vamos retomar aqui a configuração. E eu já tenho observado, né, que eu vou ter que modificar aquela espessura, né, principalmente aqui da representação dos contornos. Para isso, né, junto ao layout, nós estamos aqui no layout de impressão, eu vou de novo, né, acessar o gerenciador de configuração de páginas, né, sempre lembrando que eu faço esse acesso quando, por exemplo, eu digito aqui utilizando o botão direito, né, sobre essa área do vídeo, né. Vou modificar aqui no gerenciador de configuração de página, vou em modificar e no estilo de plotagem e no peso de linha, aonde já está 0.05, vou ter que reduzir mais ainda. Vou ter que reduzir aqui talvez para 0.35. Vamos deixar por enquanto esse valor aqui então de 0.35, vou salvar, vou aplicar aqui em OK, vou fechar e vou retomar aqui no modelo, porque aqui no modelo, né, nós tínhamos essa linha aqui que ela foi impressa, né, como uma linha contínua. E não é uma linha de centro que a gente utilizou aqui como referência, né, principalmente para a gente ter essa cotagem. Então, eu vou configurar essa linha, né, utilizando aqui um toque, utilizando o botão direito, vou em propriedades, aqui eu vou aumentar essa frequência, né, de tracejado para 0.05. Vamos ver lá no nosso corte, né, como que nós vamos ter então o resultado. Bom, aqui então vejo que agora com 0.05, né, mostrou, né, foi indicado então agora, né, já não está mais com aquela linha contínua. Talvez seja necessário até aumentar um pouco mais esse nível de tracejado, mas já dá para observar que é uma linha de centro. Né? Uma linha de centro, vai mostrar que esse telhado aqui é um telhado de duas águas, né, que é igual. Né? Bom, legal. Outra coisa que nós vamos fazer é retomar aqui, lá na configuração, vamos ainda reduzir um pouco o peso da impressão dessa cor verde. Veja, pessoal, que é um processo interativo, é um processo, de certa forma, não é simples, não é tão simples. Ele é simples porque é fácil, mas demanda um certo nível de trabalho. Então aqui eu vou selecionar uma cor, vou colocar aqui uma cor então dentro dessa escala de cinza. Vou depois aqui então, né, de selecionar essa cor verde agora, como é cor aqui na escala de cinza, vou aplicar isso, né, vou confirmar, vou fechar, e agora, né,
já encerrando já esse nosso processo, né? Eu imagino que agora já tem o suficiente, né? Vamos ver qual que vai ser o resultado. Para ver esse resultado, nós utilizamos o atalho de Ctrl P. Vou confirmar aqui em OK e vou substituir aquele arquivo. O arquivo, né, do corte 2020, vamos ver aqui qual que é o resultado. Bom, agora eu vou visualizar então com 100%. Vejamos, né, que agora, aparentemente, eu já tenho um melhor resultado, não tenho um resultado mais adequado. Talvez, é claro, eu posso até ainda utilizar, né, para essa linha. O mais engraçado é que com 0.5 ela estava muito pesada. Agora eu coloquei, adicionei 0.35, a linha ficou com uma espessura muito baixa. Então vamos retomar lá novamente, lá mais uma vez, e vamos colocar 0.40, 0.45. 0.40, 0.45, né? Espero que agora, dessa última vez, né? Sim, assim finalmente a gente vai ter, então, alcançar um peso aí suficiente para essa linha e finalizar esse desenho aí desse corte. Então aqui 0.35, vou colocar então 0.45 ou 0.40. Vamos colocar então 0.45, salvar, ok, fechar. Vou salvar esse trabalho, né? Vou utilizar aqui o Ctrl P. Vou confirmar, vou substituir esse arquivo, né, da planta baixa 2020. E agora sim, né, pessoal? Agora sim, finalmente, aparentemente, nós temos aí o nosso desenho perfeito. Ele está saindo de uma forma muito abrupta, né? Do 0.4550 ele fica com uma espessura muito grossa, e é engraçado que o 0.35 ficou uma espessura muito fina. Mas enfim, aí está aí, né, o nosso desenho, né? O nosso desenho, talvez, me parece, com o valor, né, de 0.40 para a representação dessa espessura do contorno, talvez a gente consiga alcançar então um melhor resultado. E mais uma vez, porque eu sou teimoso, eu vou tentar aqui então colocar esse valor de 0.40 para a gente ver e finalizar então o nosso desenho. Vamos modificar aqui, né? Vamos colocar então essa cor como 0.40. 0.40, vou salvar aqui, ó, fechar, ok. Utilizar aqui o atalho do Ctrl V. Aplicar em OK para confirmar, vou substituir esse corte 2020. E essa então, vamos ver aqui o resultado final. 100% visualização. Bom, agora eu acho que eu cheguei, né, cheguei numa medida suficiente, né, uma medida que não está tão pesado, né, a linha, e também não, ela se distingue, né, das linhas, por exemplo, aqui das esquadrias, né, da linha que representa as janelas, e também ela tem uma distinção bastante correta em relação ao telhado. Então, dessa forma aí, nós finalizamos, né, esse desenho do corte aqui desse escritório da Unidade de Agroindustrial de Produção de Ração, e com certeza, né, esses trabalhos que a gente fez é suficiente da base para vocês fazerem aí qualquer desenho em projeção ortogonal, desenhos, né, da ordem, né, de construções rurais ou então da ordem de uma construção civil. E vai trazer com certeza base para vocês exercer e aplicar a criatividade de vocês aí no desenho assistido por computador, não só nessa nossa disciplina de JAG 052, mas também nas suas outras disciplinas aí como irrigação, hidráulica, construções rurais, zootecnia, enfim. São exercícios que vocês vão levar aí para a vida de vocês. Muito obrigado e até o próximo módulo. E nos próximos módulos, né, nós vamos começar a trabalhar então com os desenhos, já os desenhos lá no Inventor, né, e nós vamos então trabalhar, né, com desenhos de componentes. Até breve e até mais, pessoal!